Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, eu acredito que esteja, né? Comigo também está tudo bem. Estou aqui trazendo mais uma lição 5 dos jovens, e esta lição tem por título O Início do Cerco de Jerusalém. Trouxe aqui um texto base aqui para nós meditarmos, que está em segundo livro de Reis, capítulo 24, versículo 10 ao 17. Glória a Deus. Eu quero trazer aqui com vocês, segundo Reis, vamos procurar aqui, segundo livro de Reis, né? Se vocês quiserem aí abrir as vossas Bíblias também, fiquem à vontade, certo? Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 24, versículo 10 ao 17. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, em primeiro lugar, quero pedir que vocês, que estão chegando pela primeira vez, já se inscreva no canal, deixa aí o seu like, seu joinha, seu comentário. Isso é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma aqui do YouTube, né? Isso é muito interessante. Nós estamos trazendo essa lição, ela tem 3 tópicos com seus subtópicos, né? Tópico um, subtópico do 1 ao 3 e assim sucessivamente. Portanto, nós vamos primeiro à leitura, que está em segundo livro de Reis, 24, versículo 10 ao 17, e depois nós vamos para Jeremias 25, versículo 8 ao 11. Glória a Deus. Vamos a segundo Reis 24, 10 ao 17. Olha só, diz assim: Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, e a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E, segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda a Jerusalém todos os príncipes, todos os servos valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000, tá? Quer dizer, ele contou ali, deu 10.000. Ninguém ficou senão povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e seus homens, né? E os homens principais da terra, ele os levou cativo de Jerusalém à Babilônia. Todos os homens valentes, até 7.000, e os artífices e ferreiros até 1.000. Todos eles, destro na guerra, levou-os o rei da Babilônia cativo para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Ok, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vendo aqui esta maravilhosa referência que vamos tratar aqui sobre o início do cerco de Jerusalém. Agora nós vamos lá para Jeremias, capítulo 25, versículo 8 ao 11, né? Jeremias. Glória a Deus. Jeremias, deixando aqui, capítulo 25, versículo 8 até o versículo 11. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, diz assim, olha. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não
escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós e as luzes do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Irmãos, tudo isto que o Senhor está aqui prometendo fazer contra essas terras, contra este país, é justamente porque ele deixou de ouvir as palavras do Senhor. E eu falo aqui que é muito interessante, muito importante que a gente observe os mandamentos do Senhor para que nós tenhamos sucesso, que nós tenhamos vida, para que nós vivemos em paz. Vamos aqui ao tópico 1, conhecendo a história. E o seu subtópico 1 diz assim, informações históricas. Irmãos, o cerco de Jerusalém ele foi um marco doloroso na história de Judá. É o povo de Deus que fora liberto do Egito e conduzido à terra prometida. Agora ele se via aí, né, via sua cidade, né, santa, sendo cercada por um rei estrangeiro, que era Nabucodonosor, rei da Babilônia. E isso aconteceu por volta dos anos ali 605 a.C., durante o reinado do rei Joaquim, e se intensificou aí até a queda total em 1586 a.C. Temos aqui o contexto, né, que é muito interessante nós voltarmos aqui. A Bíblia, amada, ela estava em plena expansão. Após derrotar o Egito na batalha de Carquemis, né, ali passou a dominar a região, impôs ali tributos a Judá, mas o povo, ao invés de se humilhar diante de Deus, continuou rebelde e idólatra. Sabem que Deus muitas vezes Deus castiga para que a pessoa possa se humilhar, para que às vezes Deus permite algo na vida da pessoa para que as pessoas possam se humilhar. Mas não foi o caso de Judá. Ao invés disto, ao invés dele se humilhar diante de Deus, ele continuou rebelde e idólatra, né? Deus, amado, Deus sempre levanta profeta antes de permitir um juízo. Jeremias e Ezequiel já advertia isso aí há muito tempo, né? O pecado traria consequência. Ele advertia isso aí. Olha, o pecado traz consequência. Falava tudo para o povo, mas o povo não estava nem aí. E hoje não é diferente. Hoje o pessoal continuam pecando, as palavras de Deus estão aí sendo pregadas e muitos não estão nem dando ouvido, mas as consequências virão. Numa hora, essa aqui é como se fosse no tempo de Noé, né? Quando Noé fazia ali a sua arca e Deus mandava ele apregoar ali a palavra e muitos não deram, e todos não deram crédito até que veio o dilúvio e matou a toda a alma vivente, né? Então devemos tomar muito cuidado, estar ouvindo e parar com a idolatria, parar com a rebeldia, para que nós tenhamos sucessos, tenhamos vitórias em nossas batalhas. Vamos aqui ao subtópico 2, as duas primeiras invasões. A primeira invasão se deu ali entre 605 a.C., porque Nabucodonosor leva alguns jovens nobres da Babilônia, né, para a Babilônia. Entre eles estava lá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todos eles, ao chegar lá na Babilônia, receberam outros nomes, né, conforme os deuses do rei lá da terra lá, e Nabucodonosor, lá na Babilônia. Então, essa história você vai ver lá em Daniel capítulo 1, versículo 1 ao 6. Ali, irmãos, foi uma estratégia, né? Tirar o melhor da juventude de Judá e moldar a cultura babilônica. Então foi isso que eles pensaram. Vamos tirar esses jovens nobres, que são os melhores aí da terra, e tirar o melhor da juventude aí, né? Tirar aquele jovem ali foi a estratégia deles.
A segunda invasão se deu ali por volta de 597 a.C., com o rei Joaquim, morre e seu filho, aqui foi o rei Jeoaquim, e ali o seu filho Joaquim, né, o Jeconias, como foi colocado no seu nome, né, reina por apenas três meses. E Nabucodonosor invade novamente e leva 10.000 cativos, incluindo o profeta Ezequiel, que foi parar na Babilônia também. Está lá no segundo livro de Reis, capítulo 24, versículo 14. Irmãos, cada invasão era um alerta, né, mais forte que o anterior. Deus estava chamando o povo ao arrependimento. Então, cada uma dessas invasões, a gente tem que entender uma coisa, irmão. Cada vez que nós erramos, Deus vai nos corrigir de alguma forma. Seja com um temor, seja com o que for, com até doença. Você acredita que Deus até permite uma doença? Foi permitido no rei aí, né? Para que ele ficou doente, para que ele voltasse ao Senhor. Mesmo assim, ele consultou os médicos em vez de buscar a Deus, né? Então, o Senhor, ele permite para que o homem se arrependa, que o homem volte ao arrependimento e seja restaurado, e seja livrado aí das suas consequências. Subtópico 3, né, a terceira invasão. Essa terceira invasão, e mais devastadora, ocorreu em 1586 a.C., né? Foi ali sob o reinado de Zedequias, o último rei de Judá. E foi quando Jerusalém foi queimada, né? O templo destruído, os muros derrubados e o povo levado em cativeiro. Você vai ver essa história lá no segundo livro de Reis, capítulo 25, versículo 28, aliás, capítulo 25, versículo 8 ao 11, por ali. Então, amado, o que o pecado não destrói de uma vez, vai corroendo aos poucos. O cerco, ele começou no coração muito antes das muralhas ruírem. Então, o pecado, ele já começa aí destruindo, né? Mas às vezes ele não destrói de uma vez, porque vem aí as oportunidades que Deus dá para que a pessoa se arrependa. A pessoa não se arrepende, então aquilo ali vai correndo aos poucos. Aí o cerco começa aí no coração, mas depois se espalha, né? E as muralhas, né, caem aí, arruinadas porque não se arrependeu na presença de Deus. O que eu trago aqui, uma aplicação que para hoje aqui, mano, assim também é na vida espiritual. Quando nós deixamos a comunhão com Deus, né, o inimigo ele começa um cerco, primeiro na mente, no coração, até derrubar, né, as defesas da fé. A pessoa fica desprovido, né, quando a gente começa, né, dando lugar a espírito enganadores. Quando aí vai perdendo a comunhão com Deus, o inimigo começa cercando você, né? Colocando maus pensamentos, colocando depressão, é, ansiedade, e começa aí até derrubar as defesas da fé. Vamos agora para o tópico 2, o início do cerco e as suas causas. Vamos ver aqui quais foram as causas, né, quando começou, e as causas, né, do cerco ali desta invasão. Subtópico 1 do tópico 2, começou ali, doença sem remédio. Subtópico 1, doença sem remédio. Jeremias, amado, comparou a situação espiritual do povo a uma ferida incurável, né? Você pode ler lá em Jeremias capítulo 30, versículo 12 e o 13. O pecado havia se tornado crônico, né? Então o povo ouvia a palavra, mas não obedecia. O coração obstinado, o coração endurecido, né? E não obedecia à palavra de Deus. Queridos, não há cura para quem não reconhece a doença. Você acredita nisso? Não há cura para quem não reconhece a doença. Quando o orgulho domina, o arrependimento se torna distante, sabia disso? Quando o coração é orgulhoso, tal, então se torna distante aí o arrependimento na vida do ser humano. Hoje, muitos jovens, eles querem livramento sem arrependimento, bênção sem mudança, vitória sem santidade, mas Deus trata primeiro a alma, depois o ambiente, certo? Se você quer livramento, tem que se arrepender.
seus pecados. Se você quer bênção, tem que haver mudança. Ah, mas como assim? Deus, as bênçãos materiais, elas são condicionais, né? Paulo fala lá em 2 Coríntios 7, ora, amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos, quer dizer, tem que ter uma mudança, purifiquemo-nos de toda imundice, tanto da carne como da alma e do espírito, temos que haver mudança, tem que haver uma purificação. Se você quer vitória, tem que ter santidade, não tem essa, né? Deus trata, amado, primeiro a alma e depois Deus trata o ambiente. Vamos aqui ao segundo subtópico desse tópico 2. Boa ação, más intenções. O rei Ezequias, né? O rei Zedequias, aliás, aparentava fazer o bem. Ouvia Jeremias, mas não obedecia. Olha só que sujeito. Ele, né, parecia fazer bem. O rei Zedequias ouvia o profeta, mas não obedecia. Tentava agradar a todos, né? Ao povo, aos príncipes e ao rei da Babilônia, né? Qual foi o resultado? Ele perdeu tudo. Zedequias perdeu tudo. Nem toda boa aparência, querido, vem de um coração sincero, sabia? Nem toda, eu vou repetir isso porque é maravilhoso, nem toda boa aparência vem de um coração sincero. Às vezes você vê a pessoa com boas intenções, com boas aparências, mas às vezes não vem de um coração sincero, né? Então, a obediência parcial, querido, é desobediência disfarçada. Aí, quando você tem eu vou obedecer só até aqui e não sei o que, dar uma boiada de bonzinho, é desobediência disfarçada, mano. Ouça isso no nome de Jesus. Não basta parecer crente, é preciso viver como crente, é preciso viver cheio do Espírito de Deus, certo? Então não basta só parecer que é crente. Ah, eu estou aqui, estou enganando e tal, mas se a Deus você não engana, né? A fé verdadeira é obediente, mesmo quando dói. Mesmo que você tenha que falar a verdade, tenha que morrer por isso, tenha que sofrer por isso, vai doer, mas fala a verdade. É uma fé verdadeira. Ela é obediente. Usa isso no nome de Jesus. E todos nós andássemos assim, é claro que seríamos diferentes, seríamos melhor, né? Teríamos aí a proteção de Deus, teríamos sempre o socorro do Senhor quando nós clamarmos. Vamos para o subtópico 3. Falta de arrependimento. Queridos, olha, aqui para nós, mas Jeremias pregou por mais de 40 anos. Não foi 40 dias, 40 anos. Mas o povo não se quebrantou. Veja só que coração obstinado, que coração duro, que coração trancafiado para não ouvir a palavra de Deus. Eu conversando com alguém e falando que essa pessoa falou para mim que Deus usava uma irmã para ela, mas ela não sabia que era Deus que estava falando porque estava com a voz de mulher. Mas, gente, peraí. Você é mais de 20 anos na igreja e não saber quando Deus está revelando, precisa Deus transformar a voz de uma mulher para falar como uma voz de homem, como Deus. Não conhecer que Deus revela, que Deus mostra, que Deus fala através da palavra. Isso é terrível, né? Então aqui Jeremias pregou 40 anos, né? Por mais de 40 anos, mas o povo não se quebrantou. Eles queriam as bênçãos de Deus, mas não queriam abandonar o pecado. E muitas pessoas assim, querem sua bênção, vai na igreja, né, confiando que vai receber uma promessa, né, que vai receber uma bênção materiais, mas não quer abandonar o pecado. Quando uma multidão, lá em João, Jesus faz a primeira multiplicação dos pães, queridos, e no dia seguinte, aquela multidão que se alimentou daquele milagre, daquele pão que Jesus havia multiplicado, eles sentiram fome e foram atrás de Jesus. E quando chegam lá, Jesus conhecendo, né, que Jesus é Deus, é onisciente, aí Jesus fala assim, olha, vocês na verdade me buscais não por causa que viste milagres e creste. Então, Jesus opera milagre para que nós também possamos crer nele. Aí Jesus fala, vocês não creram, vocês vieram porque vocês tiveram fome e por isso estão buscando a mim. Aí Jesus falou assim, olha, me buscai-me não só pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre, que é a palavra de Deus, né? Ela permanece, né? Ouça isso no nome de Jesus. Então nós temos que buscar o Senhor, né? O dono da bênção, mas buscar a bênção, mas também o Deus da bênção.
Amados, o cerco ele começou quando cessaram as lágrimas do arrependimento, tá? O cerco começou quando cessaram as lágrimas do arrependimento. Querido, sabia que Deus prefere um coração arrependido do que um templo cheio de gente indiferente? É verdade. É claro que Deus prefere um coração arrependido do que um templo cheio de pessoas indiferentes. É, o verdadeiro arrependimento, ele muda atitudes, não apenas palavras. Ah, tem pessoas que servem só de palavras, mas atitudes continua só a misericórdia. Vamos ao tópico 3. Prevenir é mais sábio do que remediar. Subtópico 1 vai nos dizer assim: uma triste realidade. Amados, quando as muralhas caíram, o arrependimento chegou tarde demais. Eles perceberam que a presença de Deus é o maior tesouro, mas já estavam longe da sua glória. Quando de repente, irmão, chega aquele exército lá, cerca a cidade, derruba as muralhas, né? Aí eles se arrependeram, mas foi tarde demais. Eles tiveram que passar pelo cativeiro, tiveram que passar pela Babilônia, ficar lá cativos, né? Então eles percebem que a presença de Deus é o maior tesouro. Então, enquanto eles estavam lá, sem dar ouvido, praticando iniquidade, praticando pecado, trabalhando sem a terra descansar, que era necessário que, né, descansar aí, trabalhar 6, descansar 1 e tal, eles não faziam isto. Então, foram lá 70 anos no cativeiro lá para aprender, para que a terra descansasse. Então, eles perceberam que a presença de Deus é o maior tesouro, mas já estava longe da sua glória. Amados, a dor do arrependimento tardio, querido, é sempre mais amarga que o peso da renúncia antecipada, sabia disso? É melhor renunciar antecipado, renunciar o pecado antes, do que ter aí a dor, né, do arrependimento tardio. Ouça isso no nome de Jesus. Você sabia que muitas pessoas hoje só valorizam a comunhão com Deus depois que a perdem? Depois que perdem a comunhão com Deus é que se arrepende, é que valoriza. O salmista Davi, quando ele peca lá com aquele pecado lá com a mulher de Urias, né, Betseba, ele percebeu o peso da dor ali, a falta de comunhão com Deus, e ele fala, ele ora a Deus lá no Salmo 51, ele fala, tem misericórdia de mim, ó Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar uma alegria da tua salvação, porque ele percebeu, né, ele estava aí querendo agora valorizar a comunhão com Deus, mas já tinha perdido. Mas Deus é misericordioso, depois que ele se arrepende, Deus dá de volta. Hoje é o dia de reconstruir o altar, queridos, antes que as muralhas desabem. Se você quer hoje reconstruir o altar que foi quebrado, a comunhão que foi perdida, ouça isso no nome de Jesus. E consertar as muralhas que foram quebradas, ouça isso no nome de Jesus. Hoje é o dia apropriado. Vamos ao segundo subtópico, aprendendo com a história. A Bíblia ela registra o cerco de Jerusalém não apenas como um fato histórico, mas como um alerta espiritual. Serve para nós hoje. Isso serve para nós. Isso aqui não é apenas uma história, um fato histórico, não. Serve de um alerta espiritual. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se nós não dermos ouvido, assim como Judá também não estava dando ouvido e sofreram, pagaram as consequências, nós podemos também ser alcançados também com essa falta de comunhão com Deus, as muralhas caírem e nós perder a comunhão com o Senhor. Irmãos, a disciplina de Deus, amado, ela visa corrigir e não destruir, certo? Após 70 anos, ele permitiu o retorno e a restauração de volta. Isso é maravilhoso. Então, não sei quanto tempo você está passando, quanto tempo vai passar, mas se você não quis se arrepender, se Deus falou e você não quis dar ouvido, saiba, você vai passar por momentos difíceis, assim como Judá passou, como Israel passou,
70 anos lá no cativeiro, mas depois se arrependeram e Deus os restaurou. Tá? Deus permitiu eles retornarem à sua terra, Jerusalém. Quem aprende, amado, com a história evita repeti-la. Tem pessoas que apanham várias vezes e chora e tal. Mas se a pessoa aprendeu com a sua história, com a sua vida, com você ter passando, então evita repetir novamente. Os jovens que hoje permanecem firmes serão os líderes restaurados do amanhã. Deus está levantando, querido, uma geração que aprende com os erros do passado. Às vezes é necessário nós parar e pensar e meditar e ver os erros que nós temos cometido, aonde nós temos tido prejuízos, para que nós não venhamos repetir. Os mesmos erros de ontem, nós não viemos repetir hoje, para que nós possamos ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Os erros têm que ensinar. Os erros têm que ser o professor, os dias passando, os erros que você cometeu no passado e que sabe que sofreu por causa daquele erro, você tem que abrir os olhos e tentar melhorar cada dia, para que não passe pela mesma coisa, pelo mesmo sofrimento, pela mesma dor que você já passou. Então, se você tentou de uma maneira e não deu certo, tente de outra que vai dar certo. Ouça isso no nome de Jesus. Tente com Jesus, tente passar, atravessar com Jesus, se arrepender e você vai ver que as coisas mudam na sua vida. Subtópico 3, obras a serem lembradas. Deixa eu falar aqui uma coisa para você aqui. Mesmo no cativeiro, querido, houve fiéis, né? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Os 3 jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que receberam esses nomes aí depois, esses 3 jovens, amado, não se curvaram à estátua, à estátua. Jeremias, ele permaneceu fiel em meio à dor. Jeremias foi um profeta da dor, foi um profeta chorão, porque ele sofreu, né? Foi cair no calabouço, Jeremias foi, né, jogado na cisterna, mas ele foi fiel, mesmo na dor. A fidelidade, querida, ela brilha mais quando a escuridão aumenta. Sabia disso? Quero ver a pessoa ser fiel quando está passando por prova, quando está passando por luta, quando está passando pela escuridão. Quero ver a pessoa ser fiel numa hora dessa. É nas horas que você mais precisa brilhar. É quando a luta aumenta, quando a fornalha aumenta, assim como fizeram os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel na cova dos leões. Não desistiram, mas brilharam cada vez mais e o poder de Deus se manifestou ali com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, as muralhas elas podem cair, mas Deus sempre preserva um remanescente fiel. Amém, amados? Conta-se uma ilustração que o muro, né? O título da ilustração é O Muro e a Goteira. Um homem notou uma pequena goteira no teto de casa, achou que era pouca coisa e não consertou. Com o tempo, a água foi infiltrando, apodreceu a madeira, rachou o teto e um dia parte da casa desabou. Assim também, queridos, acontece com o pecado. Quando não tratamos cedo, ele se infiltra e destrói tudo que foi construído com tanto esforço. Certo? Se nós não consertar antes, nós não deixar antes o pecado, né? Quando não tratamos isso aí cedo, ele se infiltra no coração, se infiltra no homem, destrói tudo que foi construído com tanto esforço. Não compensa você ficar tanto tempo na igreja, tanto tempo falando que está servindo a Deus, mas deixar o pecado correr tudo por dentro, destruir tudo e destruir aquilo que foi construído com tanto esforço. Efésios capítulo 4, versículo 27 fala: não deis lugar ao diabo. Se você tem algo a perdoar, se você tem uma raiz de amargura, se você lembrar, se tiver levar sua oferta, como diz a Bíblia, e lembrar lá no altar, lembrar que tem alguém de mal de você, não é nem você de mal de alguém, mas alguém de mal de você, deixa lá a tua oferta, vai lá se reconciliar com o teu irmão, depois você volta e apresenta a tua oferta. Então, não dê lugar ao diabo, perdoe. Faça a coisa correta e você vai ver que Deus irá te abençoar.
E eu concluo dizendo aqui para você, querido, que o cerco de Jerusalém, ele não começou com espadas, né? Mas com desobediência, né? O cerco lá, ele não começou com espadas, foi com a desobediência. Antes de Nabucodonosor sitiar a cidade, o pecado já havia sitiado aí o coração do povo. Mas Deus, em sua misericórdia, sempre oferece o caminho de volta. Enquanto há tempo, há esperança. Ouça isso no nome de Jesus. Queridos, por isso que prevenir é mais sábio do que remediar, como eu falei aqui. Hoje é tempo de reconstruir o altar, antes que as muralhas caiam. Se está só rachado, cuide, trata essas rachaduras, tapa as brechas e bola para frente. E deixa que Deus há de abençoar. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, que Deus abençoe em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço a todos vocês que ficaram aí até agora, né, conectado comigo nesse canal, que Deus os abençoe em Cristo Jesus e te conceda aí uma boa semana que está por vir. Bom final de semana aí para todos vocês e um forte abraço no coração de todos vocês em nome de Jesus. Fica aí conectado. Na próxima semana nós teremos outra aula, a aula 6, né? Sexta aula aí que nós estaremos trazendo aí para você. Eu sei que você vai amar também. Que Deus abençoe. Amém.